Programa Gente de Fé chegando até você aqui pela TV Canção Nova, uma grande alegria e uma honra apresentar esse Gente de Fé especial músicos aqui na TV Canção Nova, com você, para você. Como é que tem sido a experiência? Quando puder, partilha com a gente, tá bom? Hoje, meu convidado mais que especial é um grande amigo, e assim a gente se chama, né? Meu amigo Isaac Praça, bem-vindo ao Gente de Fé. Muito obrigado, Thiago. Eu acho assim que para ser músico, ministro de música na igreja, a gente tem que ter fé, né? Verdade. Bastante fé para a gente se manter perseverante. E é essa fé que nos traz até hoje aqui. Até aqui a nossa fé nos sustenta. Obrigado pelo convite. Estou aqui com muita alegria para conversar com você. Que bom, precisei nem fazer perguntas. O Isaac já chegou solto aqui partilhando com a gente. Mas eu quero já provocar o Isaac, porque é Isaac Praça, é nome artístico, é nome da família. É porque você ficava na praça quando era moleque, é porque você corria pra rua, tinha algum amigo praia, outro rua, outro praça. Sobrenome mesmo, minha família Praça. Eu conheço poucos, assim, sem ser da ramificação da minha família, mas parece que vem de Portugal, ali, de algum lugar. Praça é meu sobrenome. Legal. São quantos irmãos? Como é eu que é a tenho duas família? irmãs, moram no Rio de Janeiro, foi onde eu nasci. Nasci no Rio de Janeiro, hoje eu moro em Taubaté, pertinho da comunidade de Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E tenho duas irmãs, meu pai, minha mãe, enfim, minha família. Que legal, nem sabia. Esses anos todos com o Isaac, aí agora que a gente vem pro Gente de Fé, que a gente descobre que ele nasceu também no Rio de Janeiro. Mas no Rio, capital, carioca mesmo, Rio, assim, capital, que nem eu? Eu sei que você é de Irajá, né? Você já me falou. Eu sou de Coelho Neto, que é perto, ali vizinho, muito perto mesmo. Isso mesmo. É mesmo. Até os 9 anos de idade, fiquei morando no Rio de Janeiro. Hoje, quando eu volto, eu acabo sendo um turista, né? Porque eu não lembro de muita coisa da minha infância, os lugares, mas... Tu ficou só até os 9 no Até Rio? os 9 anos de idade no Rio de Janeiro. Legal, eu tenho boas memórias, eu fiquei até os 19, então vivi bem mais que você. Mas, Isaac, nesse especial Músicos aqui no Gente de Fé, a gente quer falar dessa trajetória na música, daquilo que realmente Deus nos convida e nos deu esse dom, né? Por isso a gente também o serve através desse ministério. Mas o que é a música na sua vida, assim? Até antes de ser um ministro, até antes de falar do seu ministério, mas quando fala de música, você tem alguma memória já de infância? Você se lembra do que você ouvia? Mas quando falava música, independente hoje do seu ministério, música na sua vida? Então, eu acho que a lembrança mais antiga que eu tenho da minha vida é com música, porque desde criança eu me interessei por música. Eu tive, da parte da família do meu pai, uma tia que me levou para a igreja, que me levou para o grupo de oração, uma coisa que há 30 anos atrás era um pouco nova, né? E ela frequentava aquela realidade de comunidade já, comunidade de aliança e grupo de oração, era tudo muito novo para muita gente, mas eu, desde criança, sou inserido nessa realidade. E eu sempre me interessava pela música apenas ali. Então, mesmo com 3 anos, 2 anos de idade, eu corria, eu brincava, mas chegava o momento da música, eu parava para participar, né, para acompanhar. Então, música para você já é igreja, assim? Porque eu perguntei bem aleatório, bem aberto. Por exemplo, música para mim, quando eu me lembro de música na minha casa, a gente limpando a casa, por exemplo. Eu ficava na escala do banheiro, e meu pai tocando Michael Jackson, A.H., Roupa Nova, era essas coisas. Quando fala de música, para mim, minha primeira memória é essa. Depois veio a parte musical, assim, né, na igreja, inserido na igreja. Então, para você, quando fala música, já é igreja, assim? Já é igreja. Eu acho que foi um momento que tanto a minha família quanto eu vimos o quanto eu me interessava por música, sim, na igreja. Porque, claro, assim como sua família, minha família também ouvia de tudo, né? Por exemplo? Meu pai, por exemplo, ele gosta muito de pagode. E eu também. Principalmente daquela época, dos anos 90, que foi o momento que eu fui crescendo ali, me estabelecendo. Minha família também sempre influenciada pela música daquele momento. Você cantava pagode? Não, nunca Tocava? cantei. Nunca, não. Sempre Só igreja. Hoje é uma das coisas que eu mais ouço quando eu saio da igreja, ou quando eu vou em algum outro momento, vou estudar e andando na sociedade, pessoas, mas você só canta na igreja? É a pergunta que todo mundo me faz. Até hoje eu só cantei na igreja. Não que eu esteja fechado para isso, mas eu acho que é o chamado, o propósito que eu tenho até hoje é de cantar na igreja, é o que eu venho fazendo.
sobre as lembranças que você me disse, realmente. Desde a tenra idade, lá desde pequenininho, o que eu mais me lembro é eu ouvindo música, eu querendo um microfone de presente para ligar no aparelho de som, eu querendo um teclado de presente. Eu ganhei de Dia das Crianças, assim, eu acho que o primeiro presente que eu me lembro que ganhei foi um teclado, que eu fui com meu pai numa loja e gostei, falei, quero isso de presente. Meu pai, mas você não sabe tocar, não tem quem te ensine, mas eu quero. E você toca teclado? Não. Muito bom. E você não aprendeu nada, né? Não aprendi nada, não aprendi nada, mas eu sabia que eu queria o teclado, sabia que eu tinha que ir para o caminho da música. Então, já que a memória que vem era logo de música e na igreja, qual a primeira música que você se lembra já adulto agora, que você se recorda daquele tempo? Olha, que pergunta boa. Olha, eu me lembro muito na minha infância eu cantando aquela música. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E também lembro daquela assim, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Em algum momento essas músicas, ou talvez um momento de crise, ou que você tenha vivido, porque você viveu algumas fases na sua musicalidade também, no meio musical da igreja, né? Assim, eu lembro que teve Tipo Vox, depois teve um momento meio assim, sem nada, né? Com o Padre Rodrigo ali ainda, em Taubaté, depois o Cantares, né? Que é o mais atual, mas em meio a essas fases, você se lembra de alguma canção que te fez voltar para você, para essa identidade? Não, Deus me criou para isso aqui e essa música me faz voltar para mim, para essa experiência de quem eu sou e para o chamado que Deus me fez desde sempre. Tem? Olha, eu acho difícil eu dizer, sim, mas assim, não é porque estou aqui, mas a Canção Nova também no meu processo de adolescência, passando para adulto, foi o que meio que me segurou também, porque eu acho que na adolescência a gente quer ganhar o mundo, né? Então eu acho que as músicas da Canção Nova, eu lembro muito na minha adolescência, a Canção Nova era o que me alimentava espiritualmente, porque eu já cantava, então eu gosto muito das músicas da Canção Nova. Isso ali em Taubaté já? E já em Taubaté, eu saí do Rio, já fui para Taubaté, né, e é isso. Mas assim, uma que até eu tive a chance de regravar e em breve vai sair, que eu gosto muito, é Só em Ti Viver. Eu sempre gostei, cresci ouvindo essa canção, e quando eu ia pra missa chegava o momento das ofertas ali, sempre quando cantava essa eu gostava, nossa, é a música bonita de ofertório. Então essa música também eu tenho uma lembrança assim da minha vida inteira, desde quando eu me conheço por gente, essa música tocar. Pra quem como nós já não cantava nas missas, né, ou não fazia parte do Ministério de Música, um trechinho de Só em Te Viver então, pro pessoal lembrar, ou pra conhecer, né, quem não conhece. Ó Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Cara, muito boa essa música mesmo. Nossa, não é? Não traz uma lembrança assim? Traz, com certeza. E você teve aquela fase, Isaac, assim também, porque desde que idade você começou a cantar, por exemplo? Com 12 anos de idade. 12. Então você teve essa fase da mudança de voz. Tive. Que nós sofremos muito, os rapazes, né? Porque as mulheres não têm essa fase aí, mas os homens... Como é que foi? Porque assim, praticamente quando você está começando a cantar e ainda essa coisa de registro, como é que foi? Como é que você lidou com isso? Então, o assim? que eu percebi? Que quando eu cheguei ali na minha fase dos 10 a 12 anos, foi quando realmente houve a minha troca de voz, né? Então, quando eu cheguei nos 12, já tinha trocado. Só que tinha trocado, assim, demais. Tinha ficado muito grossa a minha voz. Tanto que o meu trabalho de lá pra cá é pra eu alcançar os agudos. Então, assim... Você já teve um tempero de grave, assim? Isso, já chegou o grave com tudo ali. E eu acabei nesse meu início, com os 12 anos, eu acabei não tendo tantas aulas e tal. Então, era a minha grande dificuldade ali até alcançar a vida adulta, foi realmente alcançar os agudos. Sempre cantei com as meninas, né? Sempre tinha as meninas, tinha os rapazes que cantavam comigo, mas tinha as meninas também. Então a gente tem que fazer aquele equilíbrio de tom. Nunca me foi pedido
que eu cantasse tão alto, assim, ou tão agudo. Então eu fiquei meio que da adolescência até a vida adulta cantando mais grave. Então não foi problema para mim. Quando eu comecei com 12 anos, eu já tinha a voz mais grave mesmo. No máximo aquelas falhadinhas que dá, assim, que a gente perde ainda porque tá trocando de voz, né? Mas não tive esse problema de começar a cantar mais agudo e depois mudar a voz, não. Já comecei com a voz trocada. E vamos comecei com a voz trocada, é boa. E vamos falar de referência então, Isaac. Para quem que você olhou assim? Seja musicalmente, seja espiritualmente, assim, porque, na verdade, a gente que canta para Deus ou que segue nesse caminho como ministro de música, a gente tem as referências de quando a gente ouve aquela voz, ouve aquela pregação, que o nosso coração realmente é visitado por Deus. Sim. Quem são essas suas referências? Como eu já tenho, assim, 3 décadas, né, eu tenho 4, irmão, fica tranquilo, eu tenho uma de mais, ministro de música, né? Então, assim, eu lembro, assim, da minha primeira fase, né, assim, realmente da adolescência para a vida adulta, que eu era muito, assim, influenciado por Agnus Dei, né, que é um ministério antigo da nossa igreja. 94, eu tinha ainda o disco, o LP, que tinha umas arvorezinhas, meio... Aí eu também, Vida Reluz, aquele primeiro CD do Vida Reluz, né, isso eu já ouvia na minha infância mesmo, assim. Valmir Alencar é para você uma grande referência? Sim, principalmente na fase do Vida Reluz, né, e aí depois a carreira solo dele eu não acompanhei tanto e depois voltei a acompanhar no Adoração em Vida, que aí já é na minha fase de amadurecimento, que aí, assim, para mim eu era realmente muito fã, eu bebia muito, principalmente do estilo, porque quando a gente se acha o nosso estilo musical e vê que aquilo ali é a nossa verdade, que a gente não vai estar forçando nada, é daquela fonte que a gente quer beber para conseguir reproduzir a mesma técnica, porque os trabalhos do Valmir sempre com muita qualidade, né? Então era mais ou menos ali na minha terceira fase, agora nessa fase final, Adoração em Vida realmente foi o que mais me impulsionou. Mas nesse começo, Agnus Dei, Vida Reluz, enfim, tinha também um CD chamado Louvemos o Senhor, não sei se você lembra, claro, que também muitas músicas ali. Padre Zezinho, né, como não dizer, Padre Jonas, né, aquela minha primeira fase era Padre Jonas ainda, teve a banda Canção Nova e tudo. E depois a minha segunda fase foi também o boom da Canção Nova, que aí quando chegou Eliana Ribeiro, Padre Cleidmar, assim, para mim foi assim, meu começo de ministério. Eu queria cantar, eu queria ministrar como o Padre Cleidmar fazia nas missas, né? Ainda quando ele não era padre, que ele ministrava apenas ali nas missas. Ali. E aí ele te provocou então no seu agudo, né? Porque ele cantava alto. Exatamente. Eu sempre dizia, não, as músicas do Padre Cleidmar eu não alcanço. Mas graças a Deus, e agora é o que hoje eu tenho de lembrança, de que eu me inspirei muito, foram esses. Falando em verdade, porque você falou assim, né, até a gente encontrar essa nossa verdade, assim, né? Você teria mudado alguma coisa na sua trajetória? Talvez hoje, com a maturidade que você tem hoje, puxa, se eu fosse mais maduro nesse tempo, se eu tivesse mais clareza disso aqui, ou de mim mesmo, eu teria feito diferente? O Thiago, ele quer que a gente seja sincero aqui mesmo. Não é verdade? Foi você que falou verdade. Eu só peguei uma palavra. Eu vejo assim, que em alguns momentos eu insisti muito em algumas coisas que talvez eu pudesse ter deixado de lado. E você fala disso de identidade ou musicalidade? Ou tudo? As duas coisas. Por quê? Teve uma época que quando eu vi que as oportunidades vinham, né? A gente recebia convite para Canção Nova, você mesmo disse, backing vocals, né? Eu cheguei em alguns... falando mais claro do Tip Vox nessa época. Isso. Eu nunca fiz parte do Tip Vox, mas sempre estive próximo ali com eles. E acabei fazendo algumas substituições de alguns deles quando um ou outro não podia. E quando vinham essas oportunidades, eu me sentia na vontade de forçar para que as coisas acontecessem ou para que a mensagem alcançasse mais pessoas, porque, poxa, um trabalho tão bonito, podia dar mais certo, podia ser visto por mais pessoas. E eu vi que quando isso passou, esse meu ímpeto de alcançar mais pessoas, acabou, as coisas aconteceram mais naturalmente, aconteceram mais do que eu podia imaginar ou do que eu podia forçar para acontecer. Então isso hoje eu não perderia tempo querendo que as coisas acontecessem tanto.
Eu também já fiz parte de comunidade, assim como consagrado, e eu percebo que eu insisti muito em querer mudar a minha liderança, as pessoas que tinham ali a inspiração de Deus para fazer, para guiar a comunidade, e eu, na minha visão limitada, talvez eu tenha atrapalhado essas pessoas a seguirem no propósito da comunidade, e eu ficava ali querendo mudar tudo. Quando a gente é jovem, né, a gente quer mudar o mundo, e eu ficava muito que não era assim, tinha que ser melhor, tinha que ser de outro jeito, sendo que assim, eu já podia estar num outro lugar que eu me identificasse melhor e atrapalhando menos onde eu estava. Mas eu entendo isso hoje como uma fase que a gente tem ali entre os 20 e os 30 anos, que a gente insiste em muitas coisas desnecessárias e acaba não gastando tanto nosso tempo com coisas oportunas ou coisas que vão render mais frutos. Depois que a gente faz 30, a gente já não perde mais tanto tempo com as coisas, né? É isso, Thiago. E o que você enxerga que você amadureceu, então, hoje, que você já não perde mais tempo, mas assim, é uma partilha tanto de fé, mas de musicalidade também, porque eu tô falando isso a partir de uma experiência que eu mesmo faço. Poxa, eu perdi tempo podia ter estudado mais, por exemplo. Eu podia ter avançado mais musicalmente, eu podia ter espiritualmente também, se eu tivesse me dedicado, poxa, com mais... vamos dizer, mais determinação só não, mas mais fidelidade mesmo, eu teria acontecido mais aqui, eu teria evoluído mais ali. Você se enxerga assim? Hoje assim, eu percebo que nunca é tarde, então é possível ainda nós corrermos atrás de algumas coisas que ainda não fizemos. Então, entre não fazer porque não fizemos há um tempo atrás e fazer, é melhor que façamos, né? É melhor que voltemos a estudar, é melhor que recomecemos mesmo com 40. Mas hoje eu vejo assim que eu aprendi a dizer não. Porque eu sempre me compadeci muito, porque a nossa igreja às vezes falta pessoas que se comprometam, que cantem em momentos em que não tem tanta gente, que cantem nas paróquias, cantem nas comunidades. Então, às vezes, por essa carência, as pessoas acabavam convidando bastante e eu aceitando sempre. E, às vezes, isso também não é bom pra gente. Humanamente, é impossível a gente aceitar tudo. Então, hoje também aprendi um pouco mais, né? A sua pergunta, o que você não faria? Eu acho que não diria mais sim para tudo. Acho que tem alguns momentos importantes, estar com um amigo aqui no programa é legal, mas tem alguns programas que às vezes, programas de TV, que não vai dar tempo de você voltar a tempo para almoçar com a sua família. Não vai dar tempo, enfim, de você acudir um amigo que precisa de você. Então são essas coisas que hoje eu também coloco na balança, porque assim, é muito bom, né? E eu estou aqui hoje porque é uma troca com meu amigo e conhecer a equipe aqui da Canção Nova de São Paulo, mas não muda a nossa vida. E às vezes a gente coloca a nossa esperança nisso. Eu preciso ir no programa de TV porque aí eu vou ser realizado, eu preciso gravar um CD, né? Quem nunca passou, né, enquanto cantor, enquanto músico, acho que a concretização do meu sucesso vai ser quando eu subir no palco da Canção Nova, ou quando eu conseguir gravar e lançar o meu projeto, ou quando eu conseguir entrar numa gravadora que tem o nome, sabe? Assim, eu passei por todas essas fases e vi assim que essas atitudes, esses acontecimentos, eles não mudam. Você vai para a gravadora, você vai até assinar o contrato, vai ser legal, você vai tirar foto, mas você vai voltar para sua casa, sua realidade vai continuar, pouca coisa vai mudar, porque depende também do seu trabalho, depende também do propósito que Deus tem para você. É isso. E como você deixar, eu vou falando. E como você cresceu espiritualmente em tudo isso? Porque existe também um aprendizado, né, Isaac? Assim, tudo isso, a música te levou nesses lugares. Mas como um homem de Deus agora, já que a gente está num gente de fé, o que isso te acrescentou agora? Porque, sim, houve também uma maturidade humana, de idade, de tudo isso. Mas com Deus, nessa sua intimidade com Ele, aonde você vê Ele te levando? Onde você enxerga Deus te conduzindo? Ou não, Thiago, eu não estou vendo nada, cara. Eu estou seguindo, porque às vezes é isso. Sim, sim. Hoje eu sinto Deus comigo. Assim, hoje eu consigo viver a minha vida sabendo que Deus tem propósitos para mim.
Depois de eu ter passado pela renovação carismática, de eu ter cantado anos em grupo de oração, e eu creio que hoje eu sou o que eu sou nessa intimidade com Deus, porque eu passei por esses lugares, depois de eu ter feito parte de comunidade, de aliança, de ter sido enfim, missionário consagrado, e de eu ter também iniciado esses momentos de fazer missão, né? Isso para mim foi muito enriquecedor, ter andado assim por vários estados. Teve missões que eu encontrei com você, que a gente pôde compartilhar de muitas histórias engraçadas, enfim. Então, hoje, assim, eu vejo que eu sinto mais Deus comigo mesmo e que eu não preciso tanto de momentos específicos ou de eventos ou de estarem, por exemplo, um retiro, coisa que eu já participei muito. Então hoje eu consigo uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus que parte mais do meu coração, não tanto na reunião com as pessoas, claro. Continuo missa sempre, né? Enfim, eu sirvo a Deus na minha paróquia, estou enraizado, posso sair em missão, enfim, posso ter várias experiências, mas continuo na paróquia. Mas hoje eu vejo que tudo isso me ajudou para ter uma intimidade a ponto de sentir Deus, e assim como a Canção Nova, por exemplo, ver a providência dele. O quanto ele provê na minha vida, o quanto estou numa fase da minha vida que eu estou sem emprego, ou que eu estou precisando, mas eu sei que vai ter um momento que Deus já determinou que as coisas vão se encaminhar. É basicamente assim a minha espiritualidade hoje. A gente já vai falar, vou deixar para o segundo bloco, mas para falar da sua experiência de ministério, daquilo que o Ministério do Padre Rodrigo Natal, por exemplo, acrescenta na sua vida, né? Porque você, a maioria das vezes, quando a gente vê em missão, é também com o Padre Rodrigo. Mas para a gente terminar esse bloco, que a gente já está encerrando esse primeiro, você disse que você aprendeu a dizer não. E quando você recebe não, ou recebeu não de Deus, como foi? Porque uma coisa é você aprender a responder isso para as pessoas. Outra coisa é você receber isso de Deus, de quem você tem intimidade, de quem você entendeu que Ele está te direcionando. Mas e quando Ele fechou portas que não era para você e você tinha certeza que você devia seguir por esse caminho? É claro que não foi fácil e... Já aconteceu? Já aconteceu várias vezes. Inclusive acontece até hoje, né? Mas hoje, assim, hoje eu me tranquilizo quando alguma coisa... Tem uma canção até que ela é bem atual e que ela diz isso, aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu... Dá pra cantar? Eu acho que eu lembro mais ou menos, eu nunca cantei ela, mas ela diz assim: aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando, era Deus, aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou. Naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando, era Deus. Então hoje eu tenho essa consciência dos nãos que eu escuto, é Deus me livrando, porque se eu estou a todo momento me entregando, consagrando tudo que eu faço, porque eu também, sabe, sou um jovem normal, saio com meus amigos, vou para aniversário, eu não me privo de nada do que acontece na realidade do dia a dia. Às vezes a gente precisa tomar esse cuidado, né? O Padre Fábio, ele fez uma pregação no Osana, Brasil, no último Osana, que ele disse, às vezes a gente precisa tomar cuidado para não se tornar cristãos arrogantes, de se achar mais, né, que quem não faz o que eu faço, do jeito que eu faço, ou reza do jeito que eu rezo. Mas voltando à sua pergunta, antes os nãos que eu vi, eu sofria, eu perguntava, mas Deus, eu estou todo dia, estou toda semana te servindo, né? Eu canto, eu tenho praticamente banco de hora na casa. e ficava triste, sim, enfim. Algumas situações que a gente passa, mesmo tendo 30 anos cantando, a gente fala, Deus, mas eu ainda estou passando por isso. Aquilo que eu sofria quando eu tinha 12 anos no grupo de oração, aquelas acusações de que eu quero brilhar, de que eu sou estrela, de que eu estou aqui por dinheiro. Eu ainda vou ouvir, né, 30 anos depois. Mas eu creio assim, que Deus está encaminhando tudo. Hoje, os nãos que eu escuto, ou certas coisas que eu passo, eu sei que é Deus.
É Deus te convidando a estar aqui conosco no Gente de Fé, especial músicos. A gente vai para um breve intervalo. Hoje, entrevistando aqui meu amigo Isaac Praça. Já já tem mais para você. Fica ligadinho aqui na TV Canção Nova. Estamos de volta aqui com o nosso Gente de Fé, especial músicos na TV Canção Nova. Que bom ter a sua companhia aqui para essa partilha, onde a gente segue com o querido Isaac Praça. E eu prometi que ia entregar isso aí, então a gente já volta com as promessas, né? A gente ficou de partilhar um pouco sobre a sua missão, né, Isaac? Porque é interessante quando Deus, Ele também nos encaminha e Ele nos reúne, né? Ele nos dá uma missão com outras pessoas. Eu vivo essa experiência já na Canção Nova, mas eu vejo que isso também é uma realidade na sua vida, no seu ministério. Como é ter o Padre Rodrigo Natal aí, como pároco, mas também como esse grande companheiro de missão? Padre Rodrigo Natal, ele sempre foi, assim, para mim, um grande diretor espiritual. A gente levou um tempo para entender isso, porque ele era o pároco da paróquia que eu frequentava. Então, ele dava os direcionamentos ali dentro da paróquia, mas depois, assim, a gente foi sendo levado a uma missão juntos também. Então, e isso deu muito certo também. Ele acabou correspondendo nesse sentido de direcionar para algumas coisas. Olha, Isaac, eu estou vendo em você um potencial, eu estou vendo no grupo que você faz parte, o Cantares, um potencial, quero investir, mas não tenho condições, como que a gente faz, vamos buscar. E foi basicamente assim que começou tudo com o que é hoje, né? O Cantares, e a gente atuando ali na paróquia que ele é pároco, em Taubaté, paróquia São Sebastião. Então, para mim, assim, eu me sinto presenteado depois de um tempo já cantando em outros lugares, tendo outras experiências, de hoje estar com um padre que é tão aberto, tão incentivador. Eu acredito que isso faz falta para muitas pessoas, e algumas pessoas até fazem críticas à igreja por conta de não ter muito incentivo na área musical, na área ministerial, mas eu vejo que hoje... É a realidade de muitos lugares. Claro, claro. Eu vejo que hoje Deus tem levantado alguns padres, alguns párocos, algumas comunidades que realmente incentivam, colocam dinheiro, colocam, enfim, o que é necessário para a evangelização acontecer, para os talentos de diversas pessoas não serem realmente enterrados. Então, eu vejo esse mover, assim, no Padre Rodrigo, enquanto meu pároco, meu diretor espiritual, uma pessoa que incentiva. Ele tem o dom para a música, né? Ele também canta, mas ele tem um dom um pouco maior ainda, que é de incentivar e levantar outras pessoas. E eu sou uma dessas pessoas, que ele aposta, que... Enfim, ele não mede esforços para ver essas pessoas também exercendo plenamente, né, com os recursos necessários, o ministério. A gente vai falar um pouco mais disso, mas inclusive do Cantares, eu quero saber um pouco da história, até para quem está nos acompanhando, porque a gente acaba associando muito, né? O Isaac sempre ele teve cantando com outras pessoas, mas até eu deixei o segundo bloco para falar desse assunto, até para que as pessoas te conhecessem melhor, como o Isaac, né? Primeiro como um homem de fé, mas depois como ministro de música, até que chega uma composição. Mas antes dessa composição do Cantares ou com o Padre Rodrigo, você falou uma palavra que é interessante, e eu pesco elas no ar, né? Você já viu. E você falou que tem padre que investe, que coloca dinheiro. E hoje em dia, dentro do nosso meio musical, existe muito esse lado. A gente tem que servir a Deus sem cobrar nada, é isso. O músico é essa pessoa que vai fazer tudo de graça mesmo? Como você entende isso? No meio que a gente vive, porque tem um lado de que quem cobra demais, quem não cobra nada. Como é que você entende isso dentro do nosso meio? Gente de fé, músicos também com esse tema que é maravilhoso. Olha, primeiro eu acho que a gente tem que tirar aquele filtro da radicalidade de pensar assim, ninguém tem que cobrar nada, ou é errado cobrar. Mas eu acho que hoje, assim, quem quer cobrar, como você disse, demais ou exorbitantemente, muitas da realidade das nossas paróquias, elas não comportam isso, de querer fazer com que uma pessoa se enriqueça do ministério. Isso pelo que eu vejo, isso é meio que impossível.
claro, existem pessoas que têm sei lá, um staff, né? Ali um quadro de famílias que acabam fazendo parte da sua equipe. E missionários, pessoas que cantam, cantores da nossa igreja. Então eles acabam precisando meio que cobrar esse valor para suprir pessoas que largam tudo para trabalhar no ministério dele. Você acha que é porque eles precisam ou porque é um caminho que eles trilharam? Porque assim... Também. Tudo faz parte do pacote, é um caminho que eles trilharam. Eles vieram de renúncias lá atrás, de emprego, teve gente que saiu do emprego, eu conheço gente hoje que é uma pessoa que é um grande cantor hoje da nossa igreja, que ele abandonou o emprego e falou, agora eu quero largar tudo e vou me dedicar. Hoje ele chegou num patamar que realmente ele tem uma estrutura que ele leva para as paróquias, para as prefeituras, para as cidades, para as festas do padroeiro das cidades, que ele acaba precisando cobrar um valor para suprir a quantidade de funcionário de família que ele emprega. Porque realmente, depois de um momento, acho que quando a pessoa cresce de uma maneira que as coisas se profissionalizam, e é bom que isso aconteça, porque a pessoa presta conta, tanto para o governo em relação a impostos, quanto, enfim, para toda a realidade que ele faz parte. Não sou contra essa questão de investimento, porque eu creio que também, quanto mais a gente investe e fomenta, mais pessoas são alcançadas, com mais qualidade, porque hoje a gente percebe um gap. Né? Existe ali uma diferença entre o que é feito no secular, que é as canções que a gente fala, que são as do mundo, né? As canções ou até no meio gospel também. No meio gospel também, a gente for ver. Mas eu vejo que o principal motivo da gente ter essa diferença é a falta de investimento. É a falta de recurso. Às vezes aquele cantor da paróquia, aquele cantor católico que tem todo o potencial, ele acaba não conseguindo gravar ou reproduzir ou enviar para mais pessoas, porque realmente falta recurso, investimento financeiro. Então, na sua opinião, é bom que tenha... Quanto mais investimento, mais retorno, mais alcance a gente vai ter. Legal, vamos voltar agora para a realidade do Cantares. Eu quis ser provocativo nisso, porque às vezes a gente vê muita reflexão ou muita, seja cobrança ou seja crítica, né? Sem entender muito como as coisas acontecem aí nos meandros, né? No meio da situação. Mas, se cabe aqui a minha participação, eu acredito que tem as realidades de pessoas. Não só porque cobram, mas tem artistas hoje na Igreja Católica que cobram valores altos, mas hoje é o caminho delas. Então, existem aqueles que são de comunidade, que vivem isso para evangelização. Colocam tudo em comum. Como, por exemplo, tive a oportunidade de perguntar isso esses tempos atrás para o Frei Gilson. Frei, como é que funciona? O senhor sai tanto em missão? Ele disse, não, vem tudo para a comunidade. Na Canção Nova também a gente tem essa realidade de colocar ali em comum na realidade da comunidade. Já no seu caso é diferente, porque você... O meu é uma terceira realidade, exatamente, que é o pé lá e o pé cá. Porque assim, eu sempre tive a minha profissão também. Sim. Né? Desde quando eu fiz ali... Você é formado em marketing? Sou formado em marketing, tenho pós-graduação em comunicação digital, então eu sempre tive assim, os meus trabalhos dentro da minha profissão. Teve um momento também que eu cheguei a trabalhar com recursos humanos, na verdade foi a maior parte da minha vida profissional fora da igreja, fora do Cantares, e eu sempre tive esse suprimento das minhas necessidades pelo meu trabalho fora, trabalho em escritório, trabalho aquele registrado em carteira, né? E investir o meu tempo livre no Cantares, mesmo o Cantares tendo assim essa aparência de mais profissional, de uma coisa que também tinha contrato com gravadora, que também tem as produções de clipe e tudo mais. Eu sempre fiz com que o Cantares não fosse ali a minha profissão, mas sim o meu servir mesmo, o meu ministério. O Cantares, ele foi fundado por você? Você é o líder do Cantares? Sou o líder do Cantares desde o começo. Em 2010, a gente já cantava junto, cantava eu e mais 2 irmãos, o Joey e a Vilma, são de Taubaté também, quero mandar um abraço para eles. A gente já cantava junto nas missas de comunidade e nas necessidades ali da nossa diocese. Como a gente formou esse grupo, as pessoas já entenderam e começaram a convidar para muitas coisas. Eu participei de um festival logo nesse primeiro ano, os 2 sempre participaram antes de mim, eles têm mais idade.
Então eles já tinham ganhado, inclusive, o Festival da Canção Nova. E aí eu também quis, falei, também vou participar de um festival. Foi no primeiro ano do Cantares, já como Cantares, mas eu fui sozinho, sem eles. Eu ganhei, foi um festival da nossa diocese, fiquei em primeiro lugar. Nesse festival, eu gravei uma música e eu já vi que Deus estava encaminhando para esse caminho. Era uma música minha e do Joey. Canta um trechinho pra gente. O Cassiano, da Canção Nova, também regravou essa canção. Ela se chama Restaura o Meu Ser. Fala do Salmo 23. É assim: reanima o meu ser, reaviva o meu ser e restaura as forças de minha alma. Restaura o meu ser. Sempre um gravinho. Então, tudo foi se encaminhando. Depois que a gente fez o grupo, o padre Rodrigo chegou na paróquia que ele está até hoje e ele falou, preciso também de um grupo aqui para cantar comigo. Eu tenho uns eventos grandes aqui e assim os grupos que tem aqui na paróquia não se conseguem se identificar com o estilo, com o carisma dos eventos. Gostaria muito de contar com vocês. Na época, os dois moravam na rua da igreja, então já facilitou. Eles eram paroquianos físicos ali da paróquia e foi onde tudo começou. A questão de gravar CD, enfim, veio porque a gente cantava sempre músicas dos outros, covers, né? E sempre no final das missas, né? Naquela época, as pessoas falavam, tem como você gravar para mim num CD virgem, né? Que falava as músicas que vocês cantam, ou trazer impresso para mim a letra. Essa realidade de celular na internet era muito pouco, E aí a gente falou, gente, a gente meio que tá quase virando uma gravadora, de tanto que a gente tem que reproduzir as músicas que a gente canta. Vamos tentar compor uma nossa e ver o que acontece, se as pessoas vão aceitar, para de repente até virar depois, mais para frente, um álbum. Eu nem imaginava que naquele ano mesmo ia acontecer isso. E a gente foi compondo 1, 2, 3, as músicas foram acontecendo, a gente levava para as missas. Sempre compondo juntos ou tinha alguma que vinha para você, assim, eu senti isso aqui, essa inspiração, eu vou... Olha, foram poucas as músicas que eu fiz sozinho, ou que vinha uma inspiração primeiro para mim, sempre vinha primeiro para o padre ou para o Joey, né, que cantava comigo e também compunha no grupo, mas o que mais surpreendia era que realmente quando a gente cantava nas missas, na nossa comunidade, as pessoas respondiam, correspondiam. E aí foi a ideia do primeiro álbum do Cantares, que foi para as músicas, para os encontros que a gente fazia. Então todos os encontros que tinha, Cerco de Jericó, Quaresma de São Miguel Arcanjo, desde aquela época já acontecia, a gente quis colocar músicas para esses temas, com essa temática. E aí quando as pessoas nos perguntavam, tem essa música gravada? Tem, tá aqui no nosso CD. Então a ideia era para suprir, até o álbum, o CD mesmo, a gente quis fazer para suprir a comunidade local, a paróquia local. E aí que veio a surpresa, fomos surpreendidos, porque logo nesse primeiro trabalho a gente foi indicado para o prêmio da música católica, que é o Troféu Louvemos. A gente ganhou como melhor grupo vocal. E a gente percebeu outras comunidades de outras cidades espalhadas pelo Brasil cantando as canções que a gente gravou. Então a gente sentiu assim, uma confirmação de Deus no sentido de que o que também ele estava suscitando ali na nossa paróquia também suscitava em outros lugares, que a canção acabou atingindo outras realidades. Então basicamente sempre foi esse o nosso papel. Em 2019 aí teve a mudança dos integrantes, a vida dos outros dois foi se encaminhando para outras realidades e também eu me permiti mais estar em alguns lugares representando Cantares, mas sozinho, como hoje eu estou aqui. E tem dado muito certo. Achei curioso agora, você, por exemplo, se sentia um representante do Cantares mesmo quando era sozinho. Porque, a princípio, eu imaginaria, não, eu sou o Isaac Praça cantando um músico de Deus, um ministro de música. Talvez isso mude, mas assim, é que eu acho que fiquei tanto tempo nessa realidade de grupo, eu sempre gostei muito de grupo. E você nunca pensou assim, acho que ia ser menos desgastante, porque sempre tem mais gente. Com certeza. A gente tem mais problema, toda né, vez, gente? Todo lugar.
Todo lugar que tem gente tem problema, inclusive aqui na Canção Nova, em comunidade, todo lugar, viu, gente? Sim. Na sua família, na sua paróquia. Então, cada um tem um pensamento, uma personalidade, uma visão sobre o objetivo. E por que você, então, mesmo quando ficou um tempo sozinho, você insistiu nisso? Ah, não, ainda é Cantares. O que dentro de você te confirmava isso? E por que Cantares? De onde vem Cantares? Cantares é um nome de uma das traduções do livro Cântico dos Cânticos, que é o cântico, também é traduzido como Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão. Então foi basicamente por isso, por ser um nome bíblico e também pelo que esse livro traz. Ele traz Jesus como, traz Deus, né? Enfim, a figura nossa de Deus como o amado, né? Se a gente fizer essa alusão. Então eu desde quando eu me motivei a pensar nesse nome, eu pensei também que as nossas músicas poderiam ser esse canto de amor ao nosso amado, que é Jesus, e também é uma união de almas, da nossa alma com Deus. Isso que eu queria sempre expressar nas canções, eu acho que é o que eu busco até hoje. Tem alguma música no meio disso que traduz bem isso aí que você está falando? Tem. Vou cantar. Ela se chama Campos do Amor. É assim: deixa eu te abraçar e te levar aos campos do amor, onde a paz não se desfaz com a dor. Eu sou Jesus e te seguro pela mão e te curar das tuas feridas que o mundo causou, te fazer ver quão grande é teu valor e nunca mais, jamais vai se sentir sozinho. Fala do amor também do nosso amado por nós. Vou deixar você terminar, só porque eu cortei de novo, porque você estava bem no assunto, falei, agora tem que seguir. Mas você estava terminando de contar a história de por que continuar no Cantares e não sozinho. Então, que você já eu disse para você, as minhas influências sempre foram grupos, né? Até te contei a carreira solo do Valmir, eu não acompanhei tanto, né? E eu trago comigo essas influências até hoje. Eu percebo que a maior dificuldade é a gente fazer parte de um grupo, de ter mais pessoas, ter várias cabeças pensantes, cada um com o seu ponto de vista. Eu percebo em mim também uma personalidade um pouco mais de liderança, de saber lidar com pessoas, porque também já trabalhei com isso, né, com gestão de pessoas e tal. Então, hoje eu percebo assim que isso para mim não é um limitante, levar o nome Cantares, porque eu percebo também que as pessoas já conhecem um pouco mais o grupo, então isso acaba facilitando, mas não é uma coisa que eu me prendo, é costume mesmo, assim, eu vou... O Isaac do Cantares, eu acho que também as pessoas vão me reconhecer. Ô Isaac, o quanto você percebe que você evoluiu musicalmente, assim, né, nesse tempo, e o quanto isso de fato é importante, porque a gente sempre cresceu ouvindo, né? O mais importante é a unção, o mais importante é cantar para Deus. E a gente muito pouco ouviu isso de que a gente precisaria se dedicar a estudar. Eu digo mais, a gente também cresce ouvindo assim, ó, você fazendo de coração, você pode fazer, praticamente a pessoa fala, você pode fazer mal feito. E eu vejo que não é isso. Por exemplo, eu já cheguei num lugar que a pessoa falou assim, não, eu sou, nossa, Thiago, que bonito você cantando, eu sou salmista. Eu falei, que legal, então você também é uma cantora, né? Não, eu sou salmista. Eu falei, não, mas como assim? Não, eu não sei cantar, eu só sou salmista. Aí sei fazer o salmo, aí depois eu tava na missa e eu entendi. Que ela não quer se desafiar, ela não quer investir, né, no canto para poder dar conta de tudo, né? E realmente, eu acho que são fases, né? E as pessoas que influenciam naquela época, até mesmo por conta da limitação delas, ela acaba querendo também incutir nas outras essa questão. Eu não acredito que isso seja por maldade, mas por limitação mesmo. Mas hoje a gente está numa outra fase e é muito importante que as pessoas entendam isso, que não é porque você tem técnica que vai anular a sua unção ou que vai anular a sua vontade de ser um verdadeiro ministro, né? Porque ministro, eu acho que é aquele que serve e aquele que vai levar as pessoas a um louvor sincero,
né? Mesmo que elas não tenham nela ali o ministério ou a técnica, mas elas vão louvar de todo o coração, porque o ministro está ali à frente fazendo com que elas levem. E se juntar tudo isso com a técnica, eu acho que fica assim, realmente transborda os lugares que essas pessoas chegam. Eu vejo que a aula de técnica vocal, de canto, de musicalização, ela está muito próxima do que hoje as gerações também buscam relacionado à saúde. Né? A técnica vocal, ela mantém a saúde vocal para a pessoa conseguir. Às vezes, existem pessoas, podem não ser cantores profissionais, que tenham CD gravado e tal, mas que cantam em retiro por muito tempo nas suas comunidades. E sem técnica, isso vai fazer com que elas fiquem prejudicadas. Então, eu já até comentei com você isso uma vez, que também uma das coisas que eu vejo que eu devia ter investido mais, principalmente na nossa fase em que a gente consegue aprender melhor as coisas e tal, seria a música. Mas nunca é tarde, e hoje eu penso que Você estuda atualmente? Estudo, faço, eu tenho meu professor, eu fiz aula mais ou menos uns 2 anos com o André Leite, que é bem conhecido, é um cantor católico nosso, e hoje eu faço com o Michael Alex, que mora próximo lá da minha cidade. Um abraço também. E eu vejo assim que, independente de eu continuar com o Michael, eu não quero mais parar, porque é como o nosso exercício físico. A gente precisa sempre estar exercitando para a gente, não é nem questão de melhorar tanto mais, mas de pelo menos se manter, porque a gente vê, tanto na igreja quanto fora, pessoas que não se dedicaram a isso e perderam mesmo a voz, e hoje não consegue mais. Eu acho que para um cantor, para um instrumentista, né, você não conseguir mais exercer, né, esse chamado, esse dom, porque você não viu como necessário a manutenção disso, seja bem frustrante, triste, né? Você falou, inclusive isso acontece com muitos cantores que a gente já viu seculares, que cantavam antes e hoje já não conseguem mais exercer, né, a sua profissão como cantores, né? Interessante isso. Só para reforçar o que o Isaac falava. Mas, Isaac, você falou de uma coisa interessante de gerações. O que você percebe hoje, na geração atual, que te provoca? Existe alguma coisa assim, nesse sentido? Porque, assim, uma coisa era fazer música na época que você ouvia a banda Canção Nova, ouvia da Reluz. Hoje é diferente. A geração é diferente, o que eles ouvem é diferente. E como é que é o desafio de evangelizar através da música no dia de hoje, na musicalidade que a galera ouve hoje? Você se preocupa com isso? Com certeza. Antes, quando a gente ia buscar os novos lançamentos católicos, a gente tinha a loja específica para ir. Então a gente comprava o CD físico, então a gente ia na Canção Nova, na Paulinas, enfim, em alguma loja católica, e ali você tinha todos os lançamentos católicos. Hoje, você vai nas plataformas. Então ali nas plataformas você tem todos os cantores. Hoje um cantor católico, ele não concorre com outro cantor católico. Nunca concorreu, mas eu digo, né? Às vezes a gente não tinha dinheiro para comprar todos, eu tinha que escolher entre um ou outro. Sim. Mas hoje a gente nas plataformas, na internet, a gente tem tudo no mesmo lugar. Então eu acho que o desafio é você realmente levar um conteúdo de qualidade, mas que chame a atenção, que a pessoa prefira de não ir para um outro que está ali do lado, está no mesmo setor, é só você clicar e querer estar ainda na música católica, queira ouvir ainda, consumir a música católica. Eu acho que esse hoje é o desafio. Tem poucos que conseguem, né? E aí isso acaba frustrando muitas pessoas que estão aí querendo, né, se colocar, porque hoje a gente não concorre mais só entre a gente. Você acha que você cede à tendência, assim, que você acaba fazendo um som mais pela tendência ou não? Eu me mantenho ainda naquilo que eu sinto que é a inspiração. Olha, desde do meu início, eu sempre tive um chamado mais a louvor e adoração. Hoje a gente vê o louvor e a adoração num estilo único, né? E eu acho que o desafio é a gente mudar um pouco para não ficar como os outros. Mas eu não consigo mudar totalmente essa essência que eu tenho em mim, porque independente de antes não ser tanto o estilo que as pessoas faziam música, teve uma época que na nossa igreja também as pessoas queriam rebuscar demais, porque é um movimento pendular, né? Antes, quando era tudo muito simples,
era uma mensagem acessível aos corações. E aí quando as gravadoras elas vieram com equipamento, chegou os músicos de qualidade, também teve aquele pêndulo que foi para um outro lado em que era tudo muito difícil, muito rebuscado, que as músicas não eram aplicáveis, né, nos nossos grupos, nas nossas reuniões de oração. Então ali e agora nós chegamos nesse momento em que basicamente está todo mundo no mesmo lugar, fazendo o mesmo tipo de música. Então eu acho que também o desafio está em inovar dentro desse estilo que está todo mundo fazendo. Bom, é muito rápido quando a gente começa a partilhar aqui, como foi o primeiro bloco, por exemplo, nossa equipe falou, para, isso foi 10 minutos, já tinha sido meia hora, agora também não foi diferente. A gente já está chegando no final desse Gente de Fé, especial músicos com o Isaac Praça. Ô Isaac, mas não queria que a gente encerrasse sem você trazer também uma das principais mensagens que eu tenho ouvido o Cantares cantar, que foi uma das últimas canções, né? E tem sido uma mensagem tão atual e que fala tanto aos corações entristecidos, depressivos, enfim. Eu quis falar também dessa linguagem atual porque eu percebo que até as composições têm sido atuantes nessa área, né? Então, a gente encerra aqui com o Isaac, agradeço obrigado, a sua presença, mas eu quero que o Isaac fale rapidinho da música e cante pelo menos o refrão dela pra gente. A gente sabe, né, que passamos aí por um período de pandemia e a gente queria muito levar uma mensagem de esperança para as pessoas, porque parece que todas as TVs, exceto a Canção Nova e as TVs católicas, mas todas as outras, todos os meios de comunicação veiculavam morte, tristeza, e a gente quis levar uma esperança. Espero que alcance o coração de quem está assistindo também. Lança sobre mim sua ansiedade, lança sobre mim, lança sobre mim sua ansiedade, lança sobre mim. A gente encerra assim, Gente de Fé, com essa canção Ansiedade, é o nome dela. Isso. Até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigado, Isaac. Obrigado.